de número 8. Quero louvar a Deus mais uma vez por estar aqui, encerrando hoje a nossa participação nesta conferência missionária. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Tomás, presbítero Denis, pela iniciativa desta conferência missionária. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que estão presentes nesta tribuna, os obreiros, da nossa retaguarda, da nossa frente. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que vieram nesta noite com o propósito de adorar e exaltar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do missionário Jota, que estará ministrando amanhã, de manhã à noite. Vocês não podem perder, vão ouvir coisas maravilhosas, né? Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler o verso 4 e o 5 e quero ler o verso 11. O 4 e o 5 vai dizendo assim: fluindo uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. O verso 11 diz assim, e este, do mesmo capítulo, verso 11, e este é o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. Com mais vossos assentos, muito obrigado. Meus irmãos, nós estamos há 2 anos e 7 meses no estado da Bahia. Fomos enviados pela Secretaria de Missões do nosso campo de trabalho. Aceitamos o desafio, primeiro, crendo que Deus é capaz, acreditando no agir da mão poderosa de Deus. E ontem nós falamos alguma coisa sobre providência. Eu quero falar um pouquinho aqui das estatísticas que nós temos ouvido da nossa cidade, em especial, porque nós estamos numa cidade muito boa, a cidade de Irecê, foi muito famosa, conhecida como a terra do feijão. A cidade de Irecê, há um censo de anos atrás, consta de 60 mil habitantes, mas tem mais, hoje tem mais. E há uns 5 anos, mais ou menos, não chove como chovia antigamente. Então, a sustentabilidade da região é a agricultura. E não chovendo, a agricultura não produz. Então, houve uma escassez na nossa região. E o número de pessoas para orar, para adorar, para buscar o Senhor é pouco. Eu estive numa reunião com 60 pastores e eles disseram lá que nós temos lá 62 igrejas e aproximadamente 6 mil evangélicos. Quando diz 6 mil evangélicos, no censo de 60 mil habitantes, vai dar 10%. É isso? Vai dar 10%. Nós entendemos que é um número muito pequeno de pessoas para representar o reino de Deus na terra. Tem pessoas que não compreendem o valor e a importância da igreja estar lá, onde até já tem outras igrejas com irmãs. Mas nós temos na nossa região pelo menos 10 cidades, no raio de 15, 12, 17 quilômetros, cidades com 19 mil habitantes, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, que não tem a nossa igreja, Senhor Deus, Ministério Madureira, nem Campo de Anápolis, nem Campo de lugar nenhum. Não existe. E nós temos observado que o povo também não são católicos, porque uma cidade de 19 mil habitantes faz-se uma procissão e conta 100 pessoas, 70, 80 na cidade de 19 mil habitantes. Então o pessoal também não são católicos. Então eles não conhecem a Deus, né? Eles não conhecem a Deus. Eu lembro que quando o apóstolo Paulo estava em Atenas, esperando os seus amigos chegarem, ele ficou observando na praça de Atenas os altares que estavam erigidos. E ele observou e viu no altar escrito ao Deus desconhecido. A Bíblia diz que o espírito de Paulo revoltou-se. Aí há o segredo. Missão é coração revoltado. Revoltado com a situação que nós temos. Enquanto nós temos lugares com muita igreja, muitos obreiros, nós temos lugares que não tem igreja, não tem obreiros. E o apóstolo Paulo então ficou revoltado. E ele começou a falar de Jesus, falar
e levantou alguém e disse: o que esse tagarela está falando? E de repente, os responsáveis pela religiosidade, que é os epicureus, pegaram o apóstolo Paulo e levou para o Areópago. E ele tomou a palavra e disse: senhores atenienses, segundo a história, eles adoravam mais de 30 mil tipos de deuses. Isto mais do que os habitantes da cidade de Atenas. Dava mais de um deus para cada morador. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, senhores atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos, porque andando pela cidade, eu vi que vocês adoram mesmo. Vocês adoram até o que vocês não conhecem. É verdade, irmãos, porque o homem foi feito com o intuito de adorar. O homem foi feito para adorar a Deus. Quando o homem não consegue adorar a Deus, ele adora carro, ele adora casa. Tem pessoas que adoram até macarronada. Você diz: você gosta de macarrão? Ele diz: eu adoro macarrão. É porque o homem está com o instinto de adoração dentro dele. E ele, não achando Deus para adorar, ele adora vaca, adora rato, adora macarronada e etc. Mas o apóstolo Paulo diz: mas o Deus que vocês adoram não conhecendo é o Deus que hoje eu vos anuncio. É um grande desafio da obra missionária, é anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu liguei para minha esposa, nós tivemos um culto ar livre ontem, e nós colocamos para pregar um rapaz que foi preso há 13 anos. Aquele acontecimento do Carandiru, em 92, ele estava lá. Aquele filme do Carandiru, quem viu o filme, ele disse que é do mesmo jeitinho que aconteceu. E foi ele que pregou ontem. E a minha esposa disse que enquanto ele pregava, saiu uma mulher da casa, veio correndo e chegou, aceitou Jesus e já pegou a carteira de cigarro, jogou fora. E ela disse: olha, a mulher aceitou com vontade. Estou dizendo, é Deus fazendo obra. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, irmão, sempre acontece alguma coisa. Eu fui pregar na cidade de Umburana, lá mesmo, perto da nossa região. Enquanto eu pregava, eu chamei a multidão para orar. Porque no campo missionário precisa acontecer um milagre. Eu digo para Deus: Deus, se o Senhor não fizer milagre, o Senhor não deixa de ser Deus, o Senhor continua sendo Deus. Mas é uma oportunidade que o missionário tem de apresentar o Deus que faz milagre. Aleluia. E eu estava pregando e disse: quem quiser oração, vem, ou de sua casa, onde você estiver. Fiz um grande desafio. De repente veio uma senhora correndo. Quando eu terminava a oração, ela pegou na minha mão e não soltava mais. Eu querendo soltar minha mão, e ela firmou minha mão. E alguns minutos ou segundos, e depois ela me disse: pastor, sabe por que eu firmei a tua mão e não soltei? É porque me deu um derrame facial, parcial, e eu estava com um lado esquecido. Quando o senhor começou a anunciar, eu estava ouvindo a mensagem de casa, disse para o meu marido: eu vou correndo, hoje é o dia da minha vitória, é o dia da minha bênção. Aleluia. Então, quando o senhor orava, eu coloquei os obreiros, os presbíteros para ungir no meio da multidão, e quando o senhor orava, eu recebi a oração, e eu percebi que o tato voltou. Por isso que eu peguei a mão do senhor e fiquei apertando, porque eu não segurava nada há muitos dias, há muitos meses. Então, o missionário precisa acontecer milagre. Quando o pastor Paulo contava o milagre do choque aqui, eu glorifiquei o nome do Senhor, porque Deus é o Deus do livramento. Quando nós estávamos começando a construção, um dia caiu uma tábua, uns 3 metros de altura, caiu aqui em mim, eu caí no chão, sangue para todo lado, e o irmão disse assim: olha, pastor, isso pode ser um aviso de Deus, né? Nós estamos começando a obra, para nós ter mais cuidado, mais prudência. E eu disse: é verdade, orar mais. E eu comecei a orar, disse: Senhor, esta obra é tua, não pode haver imprevisto nela. Não pode machucar funcionário, não pode machucar ninguém, porque além da obra parar, vai causar polêmica, vai causar escândalo, e o diabo é furioso. Então, quando nós estávamos nos andando a 6 metros de altura, mais ou menos, o servente foi subindo 2 barras de ferro para colocar lá em cima da igreja, e esse subindo pelo balde, na corda, na carretilha, e os 2 pedaços de ferro chegou primeiro. Não foi um choque no poste, mas foi um choque na rede de alta tensão. Quando o fio, a barra de ferro fechou curto lá em cima, com 2 redes de alta tensão, ela torou a rede. E em cima do andame estava o pedreiro, estava mais outro irmão, e eu estava acrescentando o andame para frente. Eu estava em cima do andame, embaixo tinha o servente, mais a minha criança, meu menino, e o fio torou. Eu escutei um estralo, escutei um fogo enverdecido, né? E no momento, sinceramente, eu pensei assim: morrem uns 3 ou 4, eu pensei comigo e clamei o nome do Senhor. Quando eu vi o fio
direção, o pau do andame protegeu a mim. Aliás, a mão de Deus me protegeu. Mas o fio veio até o pau do andame e ficou pendurado na minha frente. O outro fio da tensão, ele ficou pendurado e eu vendo as faíscas. Eu gritei: irmãos, quieta, não se locomover, não mexa, deixa eu descobrir por onde vocês vão descer. E eu, com muita atenção, disse: olha, desce por aqui, calma, espera, devagar. E eu corri lá na empresa, e na Coelba, depressa, disse: olha, por gentileza, desliga a rede, tal, de endereço. E o moço falou: tem alguém com o telefone lá? Diga para não chegar ninguém próximo, no raio de 5 metros, porque dá choque de longe. Ali não é uma rede comum, é uma alta tensão. E eu liguei depressa, disse: irmão, não chega ninguém perto, por favor, não deixe ninguém passar na calçada. E eles vieram desligar a rede. Quando eles chegaram, os profissionais disseram assim: morreram quantas pessoas aqui? Eu disse: olha, não morreu ninguém. Não, nós precisamos ver. Mas olha o pedreiro. Cadê o pedreiro? Eu disse: não, o pedreiro assustou muito. E ele foi na casa dele tomar um chá, tomar água doce, mas daqui a pouco ele está voltando para continuar o trabalho. Passou um pouquinho, o pedreiro chegou, já tinha voltado à cor normal, e nós continuamos levantando a parede para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, são milagres que evidenciam a obra missionária. São milagres, e muitos milagres acontecem no dia a dia no campo missionário. Certamente vocês vão ouvir muito mais desses amanhã. Nós estávamos na congregação, numa da sua congregação, terminamos o culto, vimos embora. Parcelzinho 2, que o irmão doou para o campo missionário, e tem uma dona lá bem grande, e nós soltamos o carro da mangueira. Vai nós. Quando eu chego na porta de casa, eu deixo os irmãos na casa deles. Quando eu chego na porta de casa, 10 metros da porta de casa, o carro faz assim, pá, ele cai, a roda no chão. E eu, na hora, entendi que era o livramento de Deus. Se isso tivesse acontecido lá na mangueira que eu soltei, no ponto morto para economizar o petróleo, tinha acontecido uma catástrofe. Mas Deus, a mão poderosa de Deus, tem guardado a nossa vida ali. E com certeza, isso é só experiência que nós vamos contando aí no longo da nossa caminhada. Deus tem feito coisas maravilhosas. E Deus tem salvado. Nós já fizemos 2 batismos, temos um batismo já preparado para batizar as vidas que aceitaram. E isso tudo nós devemos a Deus e ao campo de Anápolis, aos pastores que têm incentivado, os irmãos que têm cooperado, que têm contribuído. E eu estou dizendo, irmãos, se levantar mais missionário, porque o missionário não é só o que vai, o missionário é o que coopera, é o que contribui, é o que ajuda, né? É o que ora. Se levantar mais missionários nessa mesma expectativa, nós vamos alcançar as cidades do entorno. Vamos alugar um salão, vamos colocar um obreiro, vamos alugar uma casa, e com certeza almas vão chegar aos pés do Senhor. E assim como começou o nosso trabalho, quem vê a foto da nossa sede há 49 anos atrás, vai ver lá um grupo de irmãos, e atrás uma igreja, uma casa velha, atrás onde eles cultuavam, e hoje nós temos uma bela igreja, uma catedral. Isso aconteceu muito rápido. Então quem participar dessa história não vai demorar muitos anos, vai ter história para contar. Um grande trabalho no campo, no estado da Bahia, feito pelo campo de Anápolis. E com certeza, missionários, pessoas que estão aqui hoje, poderão ser os futuros pastores lá no campo missionário. Pode preparar sua vida, Deus está precisando de pessoas para o campo missionário. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu li uma palavra desta noite com vocês. O tema diz que semear é responsabilidade de todos nós. O sábio Salomão diz assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Ninguém acha o pão se ele jogar no rio, ele vai embora. Mas o sábio Salomão estava falando de semente. Você lança a semente, o trigo cresce, você colhe o trigo, faz a farinha e faz o pão e enche o celeiro. Na verdade, Jesus contou uma parábola aqui no livro de Lucas, no capítulo 8. Eu estava observando o texto e vi que Jesus fez uma ilustração. Parábola é a ilustração de coisas que aconteceram na época e coisas familiares, para trazer conhecido aquilo que parece ser desconhecido. E Jesus sempre falava por parábola, porque ele tinha uns 3, pelo menos, grupos de pessoas que o acompanhavam. E a parábola, quando não era entendida por aqueles que queriam conhecer o assunto, eles chamavam Jesus no particular e perguntavam, e falavam: Jesus, explica-nos a parábola.
e Jesus falava: a vós é dado a conhecer o reino do céu, ou os mistérios do céu. Os 3 grupos que acompanhavam Jesus, nós os classificamos pelo menos em críticos, curiosos e necessitados. Os críticos eram aqueles que, quando Jesus falava para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, eles olhavam e começavam a criticar, dizer: quem é esse que pode perdoar pecado? Jesus olhava para eles e dizia: qual que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer para o paralítico: levanta, toma a tua cama e vai embora para a tua casa? Eu entendo que parece que Jesus queria dizer: olha, seus críticos, eu vou mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. A ti te digo, paralítico, toma a tua cama e vai embora para a tua casa. E o paralítico levantava e ia embora para a casa dele. O segundo grupo eram os curiosos. Eles pegavam uma mulher em ato de adultério, levavam à presença de Jesus e falavam: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e o Senhor o que diz? Eles estavam curiosos, porque se Jesus falasse assim: mete pedra, mata ela, a lei está dizendo para apedrejar, eles iam dizer para Jesus: mas e o amor? O Senhor veio pregando o amor. E se Jesus dissesse: não, deixa ela viver na vida absoluta que ela está vivendo, eles iam dizer: cadê o cumprimento da lei? O Senhor veio para cumprir a lei. E o que eles não sabiam é que Jesus tem uma resposta para cada tipo de pergunta. Jesus nunca fica apertado quando nós o questionamos. Então Jesus abaixa no chão, diz para eles: olha, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, abaixa no chão, começa a escrever. Eu não digo assim, mas os eruditos, os homens sábios, diz que ele escrevia o pecado dos que acusavam aquela mulher, e eles iam saindo um após um. Então Jesus olhava para a mulher e dizia: onde estão os seus acusadores? E ela dizia: foram todos embora. E ele dizia: nem eu te condeno, vai e não peque mais, os problemas estão resolvidos. Mas tinha uma terceira classe, que eram os necessitados. Quando eu digo necessitado, irmão, a Bíblia diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O homem pode até ter muito dinheiro, mas ter necessidades. A Bíblia diz que não há ninguém pobre que não tem nada para dar, e não tem ninguém rico o suficiente que não precisa de alguma coisa, ou que não tenha nenhuma necessidade. O terceiro grupo eram os necessitados. Quem era o grupo? Era aquele que, quando Jesus pregava e dava um sermão duro e ia saindo pessoas, iam indo embora, Jesus olhava para os discípulos e dizia: vocês também não querem ir? Eles olhavam para Jesus e falavam: Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Jesus olhava para eles e dizia: a vós é dado conhecer os mistérios do céu. O salmista Davi diz que aos necessitados ele ouve e atende. Quando nós chegamos na presença do Senhor e falamos: Senhor, eu tenho inúmeras necessidades, o Espírito de Deus nos diz: tu chegou no lugar certo, é a hora certa, é o momento exato, é o momento de Deus começar a agir em cima das nossas necessidades. Eu creio que quem entrou naquela porta dentro e está crendo no que eu estou ministrando nesta noite, pode apresentar a tua necessidade, a tua ansiedade, a sua súplica nesta noite. Deus é poderoso para ouvir e agir na sua causa ainda nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus conta a parábola e os discípulos perguntam: Senhor, explica-nos a parábola. Jesus diz: o sentido da parábola é esse: a semente é a palavra de Deus. É uma responsabilidade nossa levar a palavra de Deus. Jesus apresenta na parábola pelo menos 4 tipos de solo. Pelo menos 4 tipos de solo é apresentado aqui. Se a semente é a palavra de Deus, o solo, sem dúvida nenhuma, são os nossos corações. Jesus diz: eis que o semeador saiu a semear. Lá no Oriente Médio é diferente. No Oriente Médio não é como aqui: a terra, um trator, e depois engata uma plantadeira, arrasta e planta muitos hectares por dia. Não, lá era diferente, principalmente na época da parábola. A Bíblia diz que o semeador colocava, embornava a tiracol, uma capanga, né? A tiracol, e ele enchia de semente, e ele pegava, enfiava a mão, pegava a semente, e ele lançava a semente sobre a terra. E com esses cuidados que ele tinha,
ainda havia solo que não estava preparado, não estava pronto ou inadequado para receber a semente. A primeira parte da semente caiu à beira da estrada. A parábola, Jesus disse que a semente que caiu à beira da estrada é aquele que ouviu a palavra do Senhor, mas não guardou, a palavra não chegou ao coração. Aí veio o diabo e arrebatou a palavra, para não dando o caso de que a pessoa crendo, ele fosse salvo. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, escrevendo ao Romanos capítulo 10, ele disse assim: todos que invocarem o nome do Senhor será salvo. Mas ele questiona: como invocarão se nunca ouviram? Aí ele torna a dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Aí depois ele torna a dizer: mas como pregarão se não for enviado? Aleluia! Porque na verdade, quando a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus tem um poder muito grande, transformador. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos dos corações. Quando o escritor aos Hebreus disse viva e eficaz, na verdade a palavra eficaz quer dizer aquilo que produz muito. Isso quer dizer, a palavra é produtiva. É por isso que o diabo tenta tirar a palavra quando nós a semeamos na vida de uma pessoa. Por quê? Porque como eficaz que é a palavra,